Na verdade, eu me apaixonei um pouco por bioquímica e por farmacologia quando eu estava na faculdade, e isso é que me levou a procurar uma carreira acadêmica depois, né? Principalmente a parte de farmacologia molecular. Né? Então, eu nunca nem cheguei a pensar na opção de trabalhar numa indústria. Né? Eu sempre uma das vantagens da carreira acadêmica que me atraía é o fato de a gente nunca estar fazendo a mesma coisa, mesmo cada dia, né? A gente sempre tem alguma coisa diferente para fazer, sempre está aprendendo coisas novas, né? Isso me atraía muito do que um trabalho repetitivo de fazer todo dia a mesma coisa, né? Eu acho que quando você tem interesse numa determinada pergunta que a indústria também tem interesse, aí sim, aí eu acho que vale a pena colaborar sim. Né? E eu acho que a indústria deve utilizar toda a informação que a universidade produz também, não vejo problema nenhum com isso. Bom, inicialmente, né, quando eu realmente comecei a trabalhar com pesquisa, eu estava mais interessado, e continuo interessado nisso, como certos circuitos no cérebro funcionam, né? Principalmente circuitos que estão envolvidos com aprendizado e memória, e que estão envolvidos com um neurotransmissor específico, que é chamado de acetilcolina. Acontece que esse neurotransmissor está afetado numa série de doenças, inclusive doença de Alzheimer. Né? Existe uma pressão grande hoje de financiamento público, né? Mas também da sociedade, para o que a gente faça tenha um retorno para a sociedade. Né? Quer dizer, eu não posso ficar preocupado só de tentar entender o fundamento básico de como esse circuito funciona. Embora eu acho que seja importante entender esse funcionamento básico para a gente poder tratar doenças depois. Né? Eu não consigo hoje, né, ter um financiamento só para pesquisa básica. Né? Isso eu acho que é verdade no Brasil, é verdade aqui no Canadá, né? Quer dizer, eu até consigo algum financiamento para pesquisa básica, mas é mínimo. Se eu quiser um financiamento bom, eu tenho que fazer eu tenho que fazer alguma coisa que vá ser transacional. O maior motivador foi realmente falta de infraestrutura, né? E não era falta de dinheiro, não, tá? Não é questão de falta de dinheiro, porque na verdade é, eu estava no Brasil, eu tinha muitos grantes do CNPq, do Ministério da Saúde, nunca faltou dinheiro para o laboratório, né? Para tocar o laboratório, mas a gente não tinha infraestrutura. Né? Por exemplo, eu trabalho com modelos animais. Quando eu voltei para o Brasil de um sabático em 2004, 2003, 2004, se eu não me engano. Antes de voltar, eu tinha contactado a universidade falando: olha, eu estou voltando, a gente está desenvolvendo modelos animais, então a gente precisa de um bom biotério. Não, o biotério está construído, está pronto, tudo mais. Se eu não me engano, até hoje esse biotério não funciona para modelos animais geneticamente modificados. Isso sempre foi, né, um grande problema, né, esse problema de importação. Não tem um pesquisador brasileiro que eu conheço, e eu me incluo nisso, que não teve que fazer alguma mágica para conseguir algum reagente que precisava para terminar um trabalho. Né? Todos eles tiveram que fazer alguma mágica e alguns acabam sofrendo consequências graves, né? Eu lembro de um pesquisador da UFRJ que teve um monte de coisa que foi destruída, né? Anticorpos e tudo mais, porque tentando trazer para terminar uma pesquisa, né? Isso, novamente, essa mentalidade atrasada, né? De que você sempre acha que as pessoas vão estar lá para passar a perna, né? Entendeu? Em vez de assumir que não, as pessoas vão trabalhar direito, né? Não, já estão pensando que todo mundo vai passar a perna. Eu acho que é importante porque essa troca de ideias, né, é sempre muito refrescante para qualquer área de pesquisa, né? Você trazer pessoas novas, mas você faz uma série de coisas
na verdade, que novamente são de infraestrutura, que ajudam na internacionalização. Se você tem bons salários, tá? Se as universidades do país, por exemplo, usam inglês como língua, né? Você tem uma boa infraestrutura para pesquisa e tem condições de desenvolver projetos de pesquisa sem muito problema, você não precisa se preocupar em atrair ninguém, você já vai atrair com isso, tá certo? No mundo todo é muito difícil você. Os empregos para cientistas hoje são muito raros, né, em universidades. Por exemplo, estima-se que só 15% das pessoas que estão nos Estados Unidos com PhD vão ter uma carreira acadêmica, tá? Só 15%. O resto todo vai para outros tipos de carreira. Né? Então, eu não vejo dificuldade alguma de atrair bons pesquisadores estrangeiros para o país. Né? Mas você faz isso não necessariamente com um programa como esse Ciências Sem Fronteiras. Não é dessa maneira que você faz. É criando as condições básicas de trabalho. Né? Se você tem bons salários, se você tem um bom grupo de pesquisa, se você tem boa infraestrutura para pesquisa e você anuncia isso para as pessoas sabem disso no mundo todo, vai haver competição de pessoas tentando ir para o Brasil. Né? E se eles sabem que eles podem ir, e por exemplo, eles não vão ter que aprender português imediatamente, eles vão poder dar aula em inglês. Em 2015, assim, a gente viu alguns progressos em Alzheimer, né? Teve alguns reports de trials clínicos que tiveram um pouco de sucesso, onde a gente não tinha tido muito sucesso anteriormente, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que essas doenças são doenças extremamente complexas, né? Extremamente complexas, e nas quais a gente ainda não entende muito a biologia. Então, eu acho muito difícil você conseguir tratamento para essas doenças sem você entender o que são essas doenças, né? Por exemplo, provavelmente a doença de Alzheimer não é uma doença só, são várias doenças, né? Tem vários tipos de doença de Alzheimer. Tem necessidade da pesquisa básica. Né? Na doença de Parkinson, existe hoje uma grande tentativa de você resolver essas doenças, mas não vai resolver de um dia para o outro. E aí você cria aquela expectativa num monte de pessoas, né, sem você ter evidência científica nenhuma de que aquilo tem algum efeito positivo, né? E aí vem um leigo, né, uma pessoa leiga, um juiz, e força a universidade a produzir. Isso é não existe isso, né? Eu vi que o governo ia botar 10 milhões em pesquisa para uma coisa que. Uma substância que eu vou te falar, não tem evidência básica nenhuma de que aquilo tem algum efeito. Né? Jamais você iria levar isso para frente. E você vai gastar 10 milhões para pesquisar uma coisa que a gente já sabe que não vai funcionar. O conselho é o seguinte: primeiro, descubra se você tem paixão por ciência e por que área da ciência. Tá? Se você tem paixão, você deve seguir em frente. Se você não tem paixão por ciência, você tem que ter paixão. Não é uma profissão como outras, onde você vai estar só para ganhar dinheiro, porque inclusive você não ganha muito dinheiro. Né? Então você tem que ter paixão, você tem que gostar daquilo. E segunda coisa é você encontrar um bom mentor. É fundamental em ciência você encontrar um bom mentor, encontrar pessoas mais velhas, né, professores que vão te ajudar a desenvolver a sua carreira acadêmica, né? Você encontrar que existem pessoas fantásticas aí no FRJ, você tem pessoas realmente excepcionais como mentores, né? Então você encontrar um bom mentor, que é uma pessoa que tem um bom laboratório, que é bem financiado, que publica trabalhos de bom nível, né? Mas que também se importe em desenvolver a carreira científica dos estudantes, né? É fundamental.